uma perguntinha da enquete de hoje, que é uma das formas que você participa aqui com a gente, tá? Você já levou multa? Alguma multa? Responda hashtag sim ou hashtag não pelo 997167989. Eu já levei e não esqueço. Foi uma multa super cara. Eu estava na rodovia, indo para Campos do Jordão. Veio um carro da polícia atrás de mim e não tinha, só tinha eu e esse carro. Só que ele veio com tanta pressa que eu não sabia se eu saía para o lado ou não. Eu fiquei paralisado, andando. Aí ele me passou e me deu uma multa, porque eu tinha que ter dado prioridade para ele. Ah, é? Que carro de polícia, acho que não sei se é ambulância também. Se você não der prioridade, você leva multa. Você só tomou essa na vida? A pior de todas foi. As outras eu não lembro. Eu lembro dessa que eu já tomei. É melhor eu abafar meu caso, então, aqui, gente. Galerinha, deixa abaixo. Porque eu já tomei tanta multa. Conta a sua história de multa. A Ana vai contar uma dela durante o programa. Eu já perdi a carta algumas vezes. Então, você vê, gente. Mas agora já tá tudo certo. Não, e o programa de hoje ela vai aprender bastante, isso não vai mais acontecer com ela. Lembrando que você que manda perguntinha pra gente com o hashtag falando nisso, contando um pouquinho da sua história com multas, algum absurdo que você já tenha presenciado ou vivido, você vai concorrer a um par de convites do cinema, tá bom? Um Cinemark pra você. E ó, aproveitando que a gente está falando de multa de trânsito, você sabia que a gente está vivendo agora a Semana Nacional do Trânsito? Importante, né? E mais do que falar dos cuidados que os motoristas precisam ter, né? Hoje a gente também fala sobre as leis, cumprimentos das regras. E claro, sobre as consequências das tão temidas infrações de trânsito, as multas. Respira fundo, bora conversar com ele? O advogado Antônio José Dias Júnior, que entende bastante do assunto, nossa referência hoje aqui no programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, bem-vindo, Boa tarde, doutor. Obrigado. Doutor, para a gente começar, já que a gente está na Semana Nacional do Trânsito, qual que é a importância e o objetivo dessa semana? Sabe o que é interessante, Ana? Que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro desde 1997 e a Semana Nacional de Trânsito foi instituída lá, em 97. Depois, há mais ou menos uns 10, 15 anos, foi instituído o Maio Amarelo. Ou seja, nós temos setembro comemorando a Semana Nacional de Trânsito desde 1997, para vocês verem como o nosso Código de Trânsito Brasileiro ele é moderno e ele faz a preocupação de que, nesse momento, nessa semana, é para a gente pensar, é para as prefeituras fazerem campanhas dentro das escolas para conscientizar as pessoas de que o trânsito ele é educação. O trânsito é você seguir as regras que você tem para você poder ter um trânsito mais seguro, porque hoje, mesmo com essa legislação moderna que nós temos, infelizmente, o Brasil é onde mais mata gente no trânsito, através de acidentes que poderiam ter sido evitados. Por quê? Quando a pessoa está dirigindo usando o celular, sem atenção devida, ela vai causar um acidente e esse acidente, infelizmente, pode vir a ter uma morte. E agora, com essa semana, a gente tem que fazer o quê? É usar o slogan que desacelere, o bem maior é a vida. Esse slogan foi instituído pela Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, para esse ano. Então, o ano inteiro nós estamos usando esse slogan para poder conversar e saber que a diferença entre você acelerar muito no trânsito e você seguir as regras é muito grande. Ou seja, se você puder desacelerar, porque você vai chegar no seu lugar do mesmo jeito. Um pouco menos rápido, mas vai chegar com muito mais segurança. Eu acho que a consciência tem que ser essa mesmo, né, gente? Porque muitas vezes, vamos combinar, a gente critica... Opa, estamos aqui. Muitas vezes a gente critica tanto, né? Ah, é uma fábrica de dinheiro, né? Essa coisa da multa, né? E, na verdade, existe o cuidado maior é com a nossa vida e com a nossa segurança. É uma forma de educar, pegando no bolso, né, das pessoas. É, porque é uma maneira que a gente pode repensar. Porque, geralmente, quem já levou uma multa, geralmente com o celular no trânsito, vai demorar ou nunca mais vai pegar o celular para usar no trânsito. Tem algo que a gente precisa colocar na cabeça. Por falar em celular, quero saber quais são as infrações mais comuns. Quais mais que acontecem hoje em dia? Olha que interessante. Hoje a infração que mais acontece é a infração de excesso de velocidade. Porque excesso de velocidade você tem 3 patamares. Você tem um patamar até 20%, que é uma infração média de 4 pontos. Depois você vai ter a infração de 20% até 50% acima da velocidade da via, que é uma infração grave, que dá 5 pontos na sua habilitação. E a infração gravíssima, e ela daí, nessa infração gravíssima, ela é autossuspensiva. Por exemplo, quando você passa num radar de 50 km por hora, você passa 50% a mais. E aí essa velocidade ela vai te dar uma infração que vai ser gravíssima e vai suspender. Depois, em segundo lugar, nós vamos ter a infração de usar o celular enquanto dirige. Porque a infração de usar celular, ela é uma infração interessante porque hoje ela comporta também
o aparelho eletrônico. Então, se você está com o seu kit multimídia no carro e vai mudar o seu endereço para colocar lá no seu aplicativo e o agente de trânsito vê você tocando na tela de touch, isso pode dar uma infração de 7 pontos. Meu Deus! Porque é usar aparelhos eletrônicos ou manusear. Não é só o celular. A infração de usar o celular ao ouvido, ela é uma outra. Então, assim, as pessoas, o que acontece muito, as pessoas me procuram, são motoristas de aplicativo que falam assim, olha, eu estava aceitando uma corrida e recebi uma infração de manusear o equipamento eletrônico. Por quê? Porque quando você está dirigindo, você não pode. Você não pode tirar a mão do volante para usar o equipamento eletrônico. Então, nós temos essa infração. E também, depois, uma infração que tem crescido muito, porque mudou a forma de você abordar, é a infração de não ter o licenciamento feito no ano, porque antigamente o licenciamento ele só poderia ser verificado se a pessoa fosse abordada. Hoje não. Hoje com as câmeras inteligentes que nós temos nas nossas cidades aqui na região, se você passar num radar hoje, dia 17 de setembro, e você não está com o seu veículo licenciado, você pode receber essa infração. E se você usar o carro amanhã sem ter licenciado, você também vai receber uma infração. Sim. Então eu sempre digo para a pessoa, o licenciamento é até o último dia do mês. Se você não fez, não tire seu veículo da garagem, porque colocá-lo na rua vai fazer com que você cometa essa infração. E aí pode ser uma por dia. Nossa, imagina. Doutor, de que forma assim, as pequenas atitudes do dia a dia, já que a gente está falando, né, de celular e tudo mais, de que forma essas atitudes podem reduzir os acidentes e até as multas? O que é interessante é sempre lembrar que o trânsito, ele é educação. Se você segue as regras direitinho, você vai ter um trânsito mais seguro e, consequentemente, você não vai ter as infrações de trânsito. Então, o que eu sempre peço para as pessoas é verificar e você poder andar dentro da lei. Se a velocidade na via no máximo é 50 km por hora, você ande. Não é porque você sabe que o radar está lá na frente que você vai dar uma acelerada para poder ganhar um tempo. Por quê? Porque você pode ser surpreendido de esquecer que o radar estava lá e passar no radar. Porque quando se pensa numa velocidade na via, o engenheiro que fez isso, ele falou, olha, aqui a gente pode andar a 50 km por hora porque o tráfego de veículos ele é reduzido e aí a gente consegue ter uma fluidez melhor. Mas daí quando você burla isso, você vai criar um problema que não é só a pontuação na sua habilitação, não é só o valor da multa, é você poder causar um acidente. E ainda mais hoje que nós estamos sem o DPVAT, ou seja, quando você causa um acidente e não tem um seguro, a pessoa que sofreu o acidente agora não tem mais nem a quem recorrer, porque antigamente a gente tinha o DPVAT que podia receber um dinheiro para poder comprar remédio e algumas coisas. Tá certo. Eu tô vendo aqui muitas perguntinhas chegando, comentários. Fiquem à vontade para participar. Um beijo para Viviane, para Iô Moradi. Tem várias pessoas mandando perguntinha ou também comentários. Pode continuar mandando com hashtag falando nisso. Inclusive a Eliane Garcia fez isso. Olha só, colocou hashtag sim, ela respondeu nossa enquete, se já levou multa. E aí depois ela coloca a hashtag falando nisso para concorrer ao sorteio. Fiz uso do celular depois dessa multa, aprendi a lição e não uso mais. E o programa de hoje é isso. Educativo, para a gente conseguir transformar o nosso dia a dia num lugar mais seguro, inclusive o trânsito. 81% dizendo que sim, hashtag, e o hashtag não 18% do que vivem, do que se alimentam, me manda aqui. Como que você até hoje não tomou uma multinha? Quem não dirige não pode participar dessa enquete, tá, gente? É injusto, né? Espero que não, né? Não tenha quem não dirija, né? Eu espero que sejam motoristas responsáveis. Mas todos podem participar mandando perguntas sobre o tema. Às vezes é a sua filha ou seu filho que dirige, já passou por uma situação. Com um hashtag falando nisso, a sua perguntinha para este número aqui, 12 997 167989. Você manda então seu depoimento, alguma coisa, com o hashtag falando nisso para concorrer um par de convites para o cinema, tá bom? E a gente conversa hoje com o Dr. Antônio José Dias Júnior, que fala sobre a Semana Nacional do Trânsito e tem perguntinha direto do Açaí Colinas para ele. Vamos ver. Estou com a Cássia de Ubatuba que assiste o programa. Ubatuba, assisto, adoro. Coisa boa, fico feliz, Cássia. Obrigado, viu? Cássia, você dirige, né? Dirijo. O que mais te incomoda no trânsito, assim, que você tem mais medo? Bicicleta. Por quê? O pessoal abusa muito, né? A gente está dirigindo, eles passam, às vezes esbarram, eu fico com medo. É interessante a gente falar sobre bicicleta, doutor, porque muitas vezes a gente tem esses sustos, mas parece que a bicicleta, comparada ao carro, é preferência, né? Como é que funciona essa dinâmica? Olha que pergunta interessante. A bicicleta ela é um dos elos mais fracos dentro do nosso trânsito. Se você for imaginar caminhão, ônibus, carro, moto, bicicleta e pedestre. Só que a bicicleta ela faz parte do sistema viário e ela tem que obedecer às regras. Olha uma coisa interessante que as pessoas não sabem. Uma pessoa em cima de uma bicicleta, ela tem que seguir o fluxo dos veículos. Ela não pode
transitar na contramão. Ela não pode, inclusive, fazer a utilização da faixa de pedestre, porque a faixa de pedestre é para quando você está desmontado da bicicleta. Então, o ciclista, seja ele, quando ele não tem a ciclovia ou a ciclofaixa, ele tem que andar no bordo, ou seja, ele tem que andar na rua. E aí, nisso, ele tem que respeitar as regras. E o carro, moto, caminhão, ônibus, tem que respeitar, se possível, 1,5 metro de distância. Nossa. Então, quando você vira uma bicicleta, você tem que prestar atenção de que você tem que garantir a segurança daquele ciclista. Para isso, você vai reduzir a velocidade e, quando você for ultrapassá-lo, tentar fazê-lo com 1,5 metro de distância. Para quê? Para que ele não se assuste, para que não aconteça nada. E aí sim, e lembrar sempre, o ciclista ele tem que estar com capacete, ele tem que andar de forma possível para garantir um pouco a sua segurança. Porque, como disse, ele é um dos elos mais frágeis do nosso trânsito. Não, e o trânsito é assim, né? A gente tem que dirigir pela gente e pelas pessoas, né? Isso Sim. é a consciência para evitar os acidentes, né? Sempre. Doutor, qual é a diferença das multas leve, média, grave e gravíssima? Olha De só. uma vez por todas, vamos entender isso daí. A diferença é na pontuação e no que isso pode causar. Por exemplo, uma multa leve, ela tem 3 pontos na sua habilitação. Uma multa média, ela vai te dar 4 pontos. A multa grave são 5 e a multa gravíssima, 7 pontos. Hoje, com a nossa suspensão por pontuação com 40 pontos, se você não tiver nenhuma infração gravíssima de 7 pontos, você vai ser suspenso com 40. Se você tiver uma infração gravíssima, por exemplo, passar no sinal vermelho, a sua suspensão, ou seja, o acúmulo de pontos que você pode ter, cai de 40 para 30. E se você tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, cai de 30 para 20. E uma coisa interessante, para aquela pessoa que tem nenhuma pontuação nos últimos 12 meses e cometer uma infração leve de 3 pontos ou uma infração média de 4 pontos, ela pode pedir a advertência. O que é isso? Você chega para o órgão autuador, por exemplo, aqui em São José dos Campos, você passou no radar até 20% da velocidade máxima. A velocidade era 60 por hora, você passou a 70. Você chega na Secretaria de Mobilidade Urbana e fala assim, olha, eu não tenho nenhuma pontuação nos últimos 12 meses, está aqui o meu extrato de pontos que eu tirei do site do Detran. Eu quero transformar essa infração de trânsito de 4 pontos em advertência. Aí a Secretaria de Mobilidade Urbana vai verificar que você realmente não tinha e você não recebe os 4 pontos e também não paga pelo valor financeiro da multa. Você vai receber uma advertência, vai chegar uma carta na sua casa dizendo, olha, nós assumimos que você realmente não tinha nenhuma pontuação e por isso você está sendo advertido. Nós estamos cancelando o valor da multa e nós estamos tirando o ponto da sua habilitação. Mas isso só vale se você não tiver pontuação nos últimos 12 meses e se for multa leve, de 3 pontos, ou multa média, de 4 pontos. Tá certo. A Luciana, ela mandou pra gente uma perguntinha aqui. Obrigado, Luciana, pela sua participação. Ela é de Cruzeiro. Ela foi visitar em Taubaté, né? Fazer uma visita para a Prefeitura de Taubaté. No dia que teve uma chuva muito forte, semáforos ficaram sem sinal, parou no cruzamento, em cima da faixa, porém ninguém sabia se o carro ia ou outro voltava. Uma situação difícil, hein, amiga? Diz que ela foi fotografada pelo radar e a Prefeitura não respondeu o requerimento e ela teve que pagar a multa. Tem o que fazer na situação dessa ou não? Olha, nessa situação, veja bem, a questão não foi uma multa de transpor o sinal vermelho, e sim de parar em cima da faixa de pedestre na mudança do sinal, ou ali como não estava funcionando, ela não prestou atenção. Infelizmente, nesse caso, como houve a parada em cima da faixa de pedestre, onde estava no cruzamento, você, infelizmente, foi responsável por essa infração. O que você fez, o requerimento, acredito eu que tenha sido a sua defesa, você pode fazer, interessante, vamos poder falar agora, você pode fazer a defesa prévia, que é a primeira defesa que você faz, depois você pode fazer um recurso para a JARI, ou JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, e depois, por último, para o CETRAN. Então, eu recomendo que você faça essa alegação que você fez para depois na JARI, porque a multa, quando ela é julgada na primeira defesa, ela é julgada pelo próprio órgão autuador. E quando vai para a JARI, ela é julgada por 3 pessoas. Talvez o seu convencimento ali dizer, olha, choveu muito, o semáforo estava piscando, o veículo da frente acabou por travar o trânsito, e aí eu não consegui nem ir para frente nem para trás, por isso que eu parei em cima da faixa pedestre. Pode ser que seja aceito. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre as multas. A gente está recebendo bastante participação de vocês. Já já a gente volta para esse... 81% dizendo que sim, acho que mudou. Não mudou, Não né? mudou, não. Está no mesmo valor que estava mesmo antes. Infelizmente, né, um número alto aí, mas o programa de hoje tende a educar você, a ajudar você a refletir um pouquinho sobre a conduta no trânsito.
Lembrando que você ainda pode participar com o seu depoimento, com a sua pergunta, contando a sua história, falando aí da sua CNH, como é que tá a situação dela pra gente, tá bom? Usando a hashtag Falando Nisso, para concorrer a um par de ingressos pro Cinemark, que tá nesse número aqui, ó. Não tá mais aqui em mim. Tá onde? Tá pra cá. Tá pra cá. 997167989. Tá certo. A gente vai trazer outra perguntinha agora para o doutor Antônio José Dias Júnior sobre a Semana Nacional de Trânsito, que é o tema de hoje, direto do Açaí. Vamos lá. Tô aqui no Açaí com o Ivan, que é Uber. Sou Uber, já Tá no trânsito aí um tempão, né? 24 horas quase no trânsito, já 5 anos no Uber. E o que mais te incomoda no trânsito? Rapaz, tá incomodando muito mesmo é os horários de pico. Ah, é muito né? cheio. Muito lotado, das 7 até as 11, não, das 7 até as 9 tá o trânsito total. E das 5 horas até as 7. E quando tá nesse horário de pico, você acha que o pessoal tá tranquilinho, dirigindo numa boa? O que você mais vê de erro dos motoristas? Rapaz, o de erro é muita gente no celular, desatento, e eles fecham e não dá seta. Sim, vamos entender no estúdio sobre a questão do celular no trânsito. A pessoa pode perder a carteira por estar usando o celular? Olha que interessante. Nós temos uma situação que é 7 pontos você usar o celular. Gravíssima. Ou seja, gravíssima. Se você tem uma habilitação que não exerce atividade remunerada, como o nosso amigo Uber, para você ser Uber, você precisa ter exerce atividade remunerada. E aí essas pessoas que estão no dia a dia no trânsito, elas têm um benefício de ser exerce atividade remunerada, que a suspensão dá por 40 pontos, independentemente de quantas multas de 7 pontos ele tem. Então, se você não tem, é importante se lembrar que com 7 pontos, reduz de 40 para 30. Uma multa só de 7 faz você perder 10 pontos na habilitação. Se você for pensar que vai cair de 40 para 30 e mais 7, você tem 23 pontos a mais só. Ou seja, a sua suspensão, que seria com 40, já está ali com menos pontuação. E se você tomar 2 ou mais, vai para 20. Usar o celular enquanto dirige é muito perigoso. A gente gosta de fazer um desafio, uma brincadeira com quem está assistindo, que é se você puder pegar o seu celular e colocar no seu cronômetro e verificar aqui no cronômetro. Eu vou colocar aqui o cronômetro rapidinho. Vou apertar iniciar, olhando para o celular e olhando para frente para a câmera parar, eu levei 1 segundo e 71. Ou seja, eu perdi minha atenção por quase 2 segundos. Imagina isso, você dirigindo a 60, 70 km por hora. É um momento em que você tira a atenção e que pode aparecer um pedestre correndo, uma criança atravessando a via sem nenhuma condição, ou até mesmo o carro da frente frear. Então, é importantíssimo você, enquanto dirigir, não usar o celular nunca. Sim, com certeza. Eu até fiquei com uma dúvida sobre usar, né, ali o painel, mexer até no GPS às vezes, ou no telefone, no sinal vermelho parado. Isso também dá multa? Também dá multa. Você não pode usar de jeito nenhum. Você até tem uma conhecida mas, poxa, minha. Tá parado. Então, mas tem uma conhecida minha que, infelizmente, ela tomou uma multa aqui em São José dos Campos. Eu adoro essa história dela. Que ela estava parada com o ar-condicionado estacionada. Ela estava com o carro ligado, estacionada, e tomou multa. O marronzinho parou do lado dela e deu a infração de usar o celular. Porque ela estava na via. Entendeu? Quando eu brinco assim, você sai de casa, põe o pé na calçada, você já faz parte do trânsito. Você entrou no carro, ligou o carro, você já está fazendo parte do trânsito também. Então, ela estacionada com o veículo dela, ou seja, ela estava parada dentro do veículo, só usando o telefone e com o ar-condicionado ligado. O marronzinho foi e deu. Por quê? Porque o carro estava ligado. Então, assim, não pode no sinal vermelho, não pode no trânsito devagar, não pode de jeito nenhum. É infração. E, infelizmente, isso faz com que você receba a infração de 7 pontos e perca a sua pontuação e vai tomar uma multa de quase R$300. Tá certo. A gente vai começar a responder as suas perguntinhas, então agora a gente vai responder bem rapidinho para conseguir responder mais pessoas. Porque o programa tá bombando hoje, infelizmente. Muitos perrengues no trânsito, como a Denise compartilha com a gente aqui, que já levou multa porque o passageiro estava sem o cinto de segurança. Atenção para quem é Uber também, né? Sim. A necessidade de reforçar. Colocou o cinto, né, doutor? A questão é a seguinte, você, motorista, é responsável pelo seu veículo. Se o seu passageiro está sem cinto de segurança, você vai receber a infração, inclusive de quem está no banco de trás. Então, assim, se você é Uber, a pessoa não colocou cinto, não saia, de jeito nenhum, porque a infração vai para o seu bolso, não vai para o bolso do carona, não vai para o bolso de quem está atrás, vai para o bolso do motorista. Ó, a Janaína Varela mandou assim: sou de São José dos Campos, fui para um congresso em São Paulo e nem lembrei do rodízio, que era o dia da minha placa. A multa chegou.
ela consegue converter esse tipo de multa em advertência? Janaína, isso é interessante. A multa de rodízio é 4 pontos, então você consegue transferir sim, você consegue pegar essa advertência e aí você só pode fazer isso uma vez a cada 12 meses, tá? Não é assim, eu vou mês que vem em São Paulo, como eu recebi a advertência na outra, eu vou pedir de novo. Não, você vai poder fazer a cada 12 meses. Peça sim, tem lá na infração de trânsito que você recebeu a data que você pode fazer isso. Corra com isso. Tá certo. A Rosângela comenta aqui com a gente. Interessante essa situação para a gente perguntar aqui. Ela recebeu uma multa por trafegar com o farol apagado em rodovia. Foi a única que ela tomou. Doutor, eu acho que você poderia comentar com a gente um pouquinho sobre isso. É obrigado ainda ou não? Sim, mudou em 2021, não é mais obrigatório quando a rodovia, por exemplo, na Dutra, que ela tem 2 faixas de rolamento. Mas quando é uma faixa única, ou seja, você tem a mão ida e volta, se não for no perímetro urbano, se você tomou essa multa, por exemplo, a Floriano Rodrigo Pinheiro ou a Oswaldo Cruz que desce para Ubatuba, elas ali você não pode, você tem que dirigir com o farol ligado. Por quê? Porque ela é uma mão dupla, então você deve ter não prestado atenção nessas vias, por isso que veio a infração. Ó, que bacana. O doutor está aqui, ele vai responder mais perguntas de vocês. Então mandem pra gente suas perguntas, as demandas aí que vocês precisam saber, estão curiosos. Como está a situação da CNH de vocês, que a gente responde daqui a pouquinho, tá bom? Será que os famosos já passaram perrengue no trânsito? Vamos ver. Quase todo mundo já passou por perrengues no trânsito, e quem diria que a fama e o glamour não impediram alguns famosos de sofrerem com penalidades enquanto dirigem. Vamos dar uma olhada. Emma Watson foi flagrada dirigindo acima da velocidade em uma via de Oxford. Como ela já tinha acumulado 3 infrações anteriores de velocidade nos 2 anos anteriores, a punição ficou bem salgada. A atriz britânica foi proibida de dirigir por 6 meses. E Kylie provou que nem só de ostentação vive uma Jenner. Em um dia foi parada 2 vezes. Uma por vidros escurecidos demais e outra por transportar um passageiro adolescente sem supervisão adequada, o que viola as regras de motorista lá nos Estados Unidos. E a fama precoce do astro Justin Bieber trouxe também as multas desde cedo. Ele foi acusado em várias ocasiões de drag racing, que é a corrida de arrancada, dirigir com a habilitação vencida, além de multas por estacionamento ou outras infrações menores. E um caso específico, em Miami, em 2014, ele foi preso sob suspeita de direção sob efeito de álcool e drogas, dirigir com habilitação inválida e resistir à prisão. E agora imagina, ter uma Ferrari puro sangue avaliada em mais de 8 milhões de reais e pagar R$130 por estar parado sobre a faixa de pedestres. Bom, essa pérola rendeu 4 pontinhos na carteira de motorista de Neymar Júnior. E Rodrigo Hilbert ficou com a CNH bloqueada no Rio de Janeiro. Mas calma que sua reputação tá intacta. As multas foram atribuídas a ele indevidamente. Essas infrações eram de um veículo que ele já tinha vendido, mas a transferência de documentos não foi feita corretamente pela empresa compradora. A justiça reconheceu que ele não havia sido devidamente notificado das infrações e anulou as 2 multas e desbloqueou sua CNH. Diz aí, doutor, pode isso mesmo? Não sou capaz de julgá-los, viu, doutor? Não posso. Que coisa, né, gente? Demais. A gente pensa... Enfim, a famosa é gente normal, gente como a gente, né? E esse perrengue faz da parte. carteira também é complicado, né? Você compra o carro, vem tudo pra você. O que acontece muito, hoje nós temos um sistema muito integrado no estado de São Paulo. Você vende seu carro, assina, hoje pode ser digital, mas quando você vai no cartório e faz o reconhecimento de firma, o cartório no mesmo dia já comunica a Secretaria da Fazenda para tirar da sua titularidade o carro e também o Detran. Então, você, teoricamente, não precisa fazer nada, mas o Código de Trânsito Brasileiro fala que você tem 30 dias para comunicar a venda. Então, você fica esperto. Você fez a venda, verifica no dia seguinte no site do Detran. O carro está constando no seu nome ainda, você vai e faça a comunicação, para não acontecer que nem aconteceu com o Rodrigo Hilbert lá no Rio de Janeiro, porque lá ainda não está assim. Olha só que interessante, a Yu Morad de Caraguatatuba falou que foi multada por excesso de velocidade e ela não entendeu, pois ela nunca dirige acima da velocidade. Depois descobriu que estava com um armário na caçamba do carro e foi enquadrada como carro pesado. E aí? Gente, eu nunca vi isso. Eu também não. Você ficou chocado? A gente também, A gente viu? também. amiga? Ué, que diferente isso. Olha que interessante, quando você tem um veículo que ele serve para você fazer o transporte e você tem a carga nele, ele sai de veículo leve e vira veículo pesado. Olha só. E aí você Também tem que sabia não. respeitar a velocidade da via para veículos pesados. Por exemplo, se você estiver na via Dutra e lá está marcando a placa 110 para veículos leves e você está com a caçamba cheia, ele se transforma em veículo pesado e a velocidade vai para 90. Então pode ser isso que aconteceu. Inclusive é interessante que o veículo pesado tem que passar também na balança.
Então, olha que interessante, se você tiver trafegando para São Paulo, por exemplo, tem uma balança lá para frente e você não entra na balança com a caçamba cheia, você vai tomar uma multa de evasão de balança. Eu não sabia isso. Essa Falando foi nisso, boa, tá hein? vendo? É educativo demais pra por gente, isso, inclusive. sim, é por isso que a gente tem que conversar, a gente sempre aprende. Obrigado pela participação, viu? O Maurício aqui de São José, é interessante que ele venha falar, polêmico também. Corredor de moto no trânsito da cidade de São José dos Campos não existe. Os motoqueiros deveriam ocupar o mesmo espaço de um carro e não andar no meio das duas faixas. Será? Quando um carro troca de faixa, vem o motoqueiro buzinando, achando que cortamos a frente dele, sendo que quem está errado é o motoqueiro. Será que é isso mesmo, Maurício? Eu quero entender com o doutor. Sim. É isso ou não? complicado. Vamos entender. Não existe, não é só em São José dos Campos que não existe, Maurício. Não existe corredor de moto em lugar nenhum. Na modificação que teve em 2021, o presidente Bolsonaro colocou no projeto de lei a criação, o Congresso colocou a criação do corredor de motos. Só que daí quando chegou para o presidente vetou. Por quê? Pela segurança viária. Lá em São Paulo, o que existe em algumas cidades é a faixa azul. É uma faixa adicional às faixas de rolagem. Então o motoqueiro ele não pode realmente andar entre os veículos. Só pode fazê-lo quando no semáforo ele estiver fechado. Ou seja, o trânsito parou, o motoqueiro ele pode entrar no corredor de carros se o semáforo estiver fechado. Para quê? Para acessar aquele espaço onde ficam as motos. Durante o fluxo de veículos, ele não pode de jeito nenhum. Você está certíssimo, não existe em São José e não existe no Brasil. O que acontece foi o que eu falei, em São Paulo tem a faixa azul. Se um dia o prefeito aqui quiser instituir a faixa azul em São José dos Campos, é uma faixa de rolagem a mais. Aí sim ele vai poder transitar ali, porque teoricamente tem um pouco mais de segurança. Alô, Anderson e Glaucio. A Silvana Maria mandou assim pra gente. Boa tarde. Em Campos do Jordão, do motoqueiro não respeita a faixa de pedestre. Se deixar, passa por cima da gente. Deveria ter guarda de trânsito fiscalizando. Falando nisso, doutor, tem alguma diferença das multas que a gente recebe por radar, né, pela câmera, e o fiscal que está ali te dando presencialmente em relação a recorrer e tudo mais? Não. O que acontece é assim, desde 2022 nós temos a possibilidade de todas as infrações serem certificadas através de câmeras de monitoramento. Antes a gente não tinha. Então, por exemplo, nós temos a velocidade. A velocidade é sempre um radar, é sempre uma câmera que tem que passar e mostrar o carro. Ah, mas existe uma multa de sem cinto de segurança, por exemplo. Se o agente de trânsito estiver na via e verificar que você está sem cinto, ele vai fazer. O motorista sem cinto de trânsito não foi parado porque estava em movimento. Porém, essa infração também pode ser dada através das câmeras do COI em Taubaté, do CSI aqui em São José dos Campos. Se o agente de trânsito estiver dentro da secretaria de verificar que você está sem cinto, ele pode. E para recorrer à mesma situação. Lembre-se bem, não necessariamente precisa ter foto. Algumas infrações só que precisam ter fotos. No caso de sem cinto de segurança, não deixar de usar da seta, farol queimado, essas infrações elas não precisam de foto. É só o agente de trânsito escrever o que ele verificou que a infração é válida. E para recorrer é do mesmo jeito. Você tem direito a 3 defesas: defesa prévia, jare e CETRAN. Tá certo. A Érica traz uma indagação aqui importante, viu? Coloca a hashtag falando nisso, já tem um sorteio, um par de convites de cinema. Meu marido reclama que tem muito radar escondido atrás de árvores, postes e não tem sinalização de radar. Doutor, quando não tem a sinalização é um problema. E quando tem, eles colocam escondido também, é ou não? Na verdade, é uma obrigação por lei, ele está explícito, né? Assim, na verdade, não pode ter mais radar escondido. Tá? Se você viu algum radar escondido e recebeu uma infração dele, você pode recorrer tirando foto, mostrando, olha, esse radar eu não estou vendo, porque agora não pode mais. Antigamente a gente podia. Mudou-se a legislação e falou, não se pode mais. Então, se seu marido tomou alguma infração de radar escondido, fala para ele recorrer, porque essa infração ela está irregular. Os que tem de surpresa são os móveis, né? Aquele que a pessoa está ali com uma... Até a questão do móvel, hoje em dia, ele tem que estar visível também. Então, antigamente o cara ficava atrás do carro, hoje em dia atrás do poste. Hoje não, Ai, que ele tem que estar maldade, visível. gente. É maldade aí, né? Não que eu andasse acima da velocidade, imagina, de maneira nenhuma, só... Mas assusta, né? É chato isso. Sim. Vamos de sorteio? Vamos. Aliás, a gente quer agradecer a sua presença, viu, Eu que doutor? agradeço o convite. Muito bacana Muito a gente obrigado. aprender um pouco mais sobre os trânsitos. É importante, né? Coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos lá, o sorteio. Você que participou, muita gente ficou sem resposta aqui. Muito obrigado você que participou. Aline! Nossa produção vai entrar em contato com você. Obrigado pela participação, viu? E amanhã a gente tem um programa especial também, né? Tem um assunto legal, vamos ver. O meu sonho é ter meu sorriso de volta mesmo, entendeu? É um sonho. A partir de hoje, a sua vida vai ser transformada, meu amigo. Porque você ganhou
e foi selecionado para mudar o seu sorriso, Eduardo. Obrigado. Deus abençoe muito o senhor. Vai ser emocionante amanhã, hein, gente? E obrigada pela companhia hoje, viu? Sempre incrível ter vocês com a gente. Amanhã a gente espera também. Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde.